noite, queridos telenautas que nos acompanham diariamente através da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu estou aqui mais uma vez à frente do seu Interview, programa que você já conhece, programa onde nós costumamos conversar, onde nós, através dessa conversa, trazemos uma vida, uma trajetória, enfim, trazemos uma personalidade para você conhecer, para você saber um pouco mais. Se você já conhece de vista ou já conhece de ouvir falar, ou mesmo já teve algum contato, hoje você vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre a vida, sobre a história. É sempre muito bacana conhecer melhor as pessoas e esse é o intuito do nosso interview, você que nos acompanha sabe disso. Então eu quero te convocar a participar comigo dessa entrevista, a fazer junto comigo esse bate-papo de hoje através das redes sociais. Você já sabe como interagir comigo, é através do Facebook, Diário do Sertão, também através do Twitter, @Diário do Sertão. A gente está com o Instagram também, né? O @Diário do Sertão também. Então, através do Twitter, @Diário do Sertão, aí abaixo da tela onde você nos assiste, tem esse espaço em branco onde você pode enviar a sua mensagem, que a gente vai ler com certeza aqui no ar, ao vivo, direto dos estúdios de Cajazeiras. Não esquece de me mandar mensagem também pelo WhatsApp, vai estar todo o tempo aí na tela. Então, você pega esse número aí, manda a tua mensagem pelo WhatsApp, que eu vou ler ao vivo aqui, ok? Lembrando que, se você deixou de ver algum dos programas, algum interview ou talvez Sertão Alerta, Balanço Diário, qualquer programa da grade aqui da TV, você pode acompanhar através do www.diariodosertão.com.br/vídeos. Lá no /vídeos você vai ver todos os vídeos, todos os programas estarão disponíveis para você acompanhar, ok? E agora, para você que quer compartilhar o nosso interview, www.diariodosertão.com.br/TV. Estamos aí nesse canal e também por mais 23 sites parceiros que transmitem a gente ao vivo durante todo o dia, toda a hora que a TV está no ar. Esses sites parceiros estão também conectados e você, com certeza, está junto com a gente aqui da TV Diário do Sertão, ok? Vamos parar de conversa e vamos trazer uma boa noite do meu convidado de hoje, que vai bater esse papo comigo. Eu estou falando do contador Luiz Lauro Crispim, conhecido aqui na cidade de Cajazeiras como Lauro. Eu vou trazer já o boa noite dele. Lauro, é assim que eu vou chamá-lo, é assim que você é conhecido. Lauro, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à TV Diário do Sertão. Espero que você fique bem à vontade para a gente conversar aqui no nosso canto, aqui no nosso interview. Boa noite, Ada. Boa noite, telenautas. Eu não poderia deixar de estar à vontade, uma vez que estou num ambiente saudável, agradável, que toda Cajazeiras conhece, e ao lado de uma pessoa maravilhosa que é conhecida na nossa cidade e na cidade vizinha de Santa Helena. Fique à vontade. Oh, querido, muito obrigada, viu? Nós temos certeza que você vai gostar da nossa conversa. Como eu disse no início, é um bate-papo informal. Nós vamos falar sobre a sua vida. Vamos apresentar a sua vida para as pessoas que estão em casa, para que elas saibam um pouco mais de você, você que não é natural aqui de Cajazeiras. Então vamos esmiuçar essa história toda, saber como é que você veio parar aqui em Cajazeiras, enfim, tudo isso, se você me permitir fazer essa viagem. Fique à vontade. Ok, então, já estou à vontade para fazê-la. Vou começar bem das suas origens, para saber da sua naturalidade. De onde foi que você nasceu, Laura? Eu sou cearense, nasci no município de Cedro, aqui na região sul do Ceará, num sítio chamado Junco. Nasceu na zona rural? Na zona rural. Junco fica a jusante do açude de Ubaldinho. E é uma região muito bonita, na beira do Riacho São Miguel. E de lá começou a minha vida. Você passou a sua infância toda lá no sítio? Sim, até aos 15 anos. E você, então, você mesmo relata que era um lugar bonito. Você deve ter muitas lembranças da infância nesse lugar. O que os seus pais faziam quando você era pequeno, quando você morava ainda na zona rural, Laura? Meu pai era o tipo daquele pai que daria orgulho a qualquer filho, né? E eu não deixo de ser orgulhoso dele. Ele era agricultor, vivia da agricultura mesmo, mas era um homem que também era pedreiro, era carpinteiro,
sapateiro, ele construía, nós éramos pobres e ele dava os jeitos dele. Quando a gente estava prestando de calçado, ele mesmo pegava um couro de um boi que ele mesmo matava, mesmo curtia, e chamava a gente, fazia: filhinha, bota o pé aqui. Ele cortava e fazia as sandálias pra gente ali, e ali a gente já saía calçado. Era mesmo? Então ele era, além de todas as outras coisas, ele era também sapateiro. Era. Ele era o que precisasse, precisasse em casa. Mas trabalhava mesmo na agricultura? Na agricultura. E a sua mãe? Minha mãe era aquela pessoa difícil da gente falar dela, porque eu não estou à altura dela. Era uma pessoa que teve pouco tempo de estudo, mas que tinha uma educação fabulosa. Tinha dons que hoje, eu analisando hoje, eu fico pensando como ela os adquiriu. Ela sabia discernir o que era um contralto, o que era uma pessoa que tinha voz... Enfim, ela trabalhava com a música como se conhecesse música. Ela fazia arte, flores, essas coisas. Era uma pessoa que estava sempre alegre. Era uma pessoa que ainda hoje é lembrada na região com muito carinho pelas pessoas que a conheceram. E eu tenho boas lembranças da minha mãe. Fui muito feliz com isso. A sua mãe trabalhou com música, foi isso? Não trabalhou com música. Ela cantava e tentava ensinar pra gente, mas infelizmente nenhum deu pra coisa. Nenhum. Graças a Deus. Nenhum foi músico? Não. Mas ela cantava mesmo por hobby? Sim, em casa, aquela coisa. E o que eu acho interessante é que ela não teve uma educação nesse sentido. Ela falava, né, que achava bonito a voz de soprano, de contralto, não sei o que. Coisas que hoje, eu analisando, fico pensando onde ela foi aprender aquilo. Acho que é a prova de que essa coisa de música, de arte, está mesmo no sangue, não é? Mas aí vem a questão do lado teórico. Não, o que me espanta hoje é o lado teórico, que eu me lembro dela, que ela não teve onde ir buscar. E sabia de alguma coisa? Sabia de alguma coisa. Eram quantos irmãos, Laura? É interessante essa história. Minha mãe teve 20 filhos. E ainda tinha tempo para cantar. E ser alegre. Ela teve 20 filhos, só que os primeiros 8 morreram todos. Nascia morto, ou vivia poucos dias. Isso era até normal, não é? E aí ela foi insuflada por alguém e tal, e ela fez uma promessa com São Luís para, se batizar, tivesse o prazer de batizar um filho, que colocaria o nome de Luís. Porque os primeiros 8... morreram todos, ou alguns nem sequer foram natimortos, né? E então eu fui o primeiro a ser batizado. Você é o primeiro filho. Sou o primogênito. O primeiro dos que se criaram, né? Coisa bacana. E aí foi batizado com o nome de Luís. Luís Lauro. Em homenagem ao santo que ela havia feito a promessa. Era só para o primeiro filho ou tem mais algum? Os outros todos são Luís. Todos os outros. Porque eu lembro que nessa época existia... Quer dizer, eu já ouvi histórias de que quando batizavam um filho com um nome, uma promessa valia para todos os filhos. Para todos os filhos. Inclusive a gente tem a história do Petson, o pai dele, seu Mário. Ele tem o mesmo nome dos irmãos devido a uma promessa. Todos os irmãos têm o mesmo nome devido a uma promessa, acho que feita a São Francisco. Isso era uma coisa também normal. Acho que essa cultura da promessa ainda existe até hoje, né? E como existe. Então, depois de você, depois do Luís, o primeiro Luís, quantos vieram? Aí vieram mais 8. Luís Crispinho, Luís Walter, depois Luísa Luzimar, Luísa Beni, Luísa Leni, Luís Silva e Luísa Dalva. Eram um perto do outro, idades... geralmente era um ano e meio. Era uma escadinha mesmo. Então era criança para encher a casa. Para encher a casa, graças a Deus. E você tem muita lembrança dessa infância com a casa cheia de irmãos? Temos boas lembranças. Apesar da pobreza, que naquela época a gente não era nem tão assim pobre de coisas materiais. Na realidade a gente era mais pobre de espírito, porque não tinha conhecimento. Pra você ter uma ideia, eu vim conhecer um rádio, eu tinha 15 anos. Fui. Né? Isso é... E
do que vocês costumavam brincar mais então na infância? Ai, as coisas da roça. Cavalo de pau, peão, pega-pega, aquela coisa, queimadinha, cinturão queimado. As coisas que realmente fazem uma criança feliz. Que faz uma criança feliz. Era Embora hoje as crianças não tenham mais essa não oportunidade, né? Elas brincam mais no tablet, sozinhas, em casa, isso acontece. Mas também a gente fazia nossos curralzinhos de boi com osso, aquela coisa, e isso me enche hoje de alegria de lembrar daqueles instantes assim que a gente não tinha brinquedos sofisticados como hoje se tem, entretanto éramos felizes e tínhamos tudo o que precisávamos. E todos esses irmãos hoje, onde é que eles estão? Espalhados por todo lugar? Estão dois já foram para o Oriente Alterno, a encostado a mim e o caçula. Estão no Oriente Eterno. O caçula, aliás, a gente supõe, porque ele desapareceu faz 30 e poucos anos e não deu mais notícias, né? Desapareceu criança? Desapareceu não, rapaz, já até casado, tinha largado a mulher já. Vocês já moravam aqui ou não? Nós moramos. Na época que ele desapareceu, eu estava na Bahia. Mas ele morava no Ceará? Não, morava na Bahia. Ele era, como ele era andarilho, que você vai descobrir que eu fui um andarilho. E aí desapareceu já casado? Já tinha se casado, largado da mulher. Ele saiu lá de Muritiba, na Bahia. A gente encontrou ele no Pará, na cidadezinha lá do Pará. Ele veio para Petrolina, eu estava em Petrolina, que eu tinha vindo passar um ano lá em Petrolina, e ele veio para lá, de lá foi para Itaparica, e de Itaparica desapareceu. E ninguém sabe, assim, vocês imaginam que tenha sido um acidente? Não dá para entender. A gente teve notícias dele por algum tempo lá em Goiânia, mas foi uma notícia assim, muito esporádica que ele desapareceu também. Perdeu-se nas brumas do tempo. A gente sabe que existem muitas histórias como essa, mas relatada assim pra mim de alguém tão próximo, eu nunca tinha escutado. Pois é, e isso deixa a gente magoado, triste, porque cada mendigo que eu vejo na rua eu olho com muito carinho para ver se não é ele. Deve ser uma coisa muito difícil. Mas a gente convive com isso também. Vamos passar essa história, vamos voltar para a sua infância. Os outros meus irmãos, eles moram todos em São Paulo, exceto uma que mora em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. São pessoas que deram sorte na vida, todos eles. Minha irmã se deu bem lá no Rio Grande do Sul também, está bem. Você tem contato com eles? Sempre, todo dia. Tem contato... eu ligo o telefone. Esse contato sempre existiu, de quando sempre vocês existiu. eram crianças até vocês foram criados nessa cultura de família. De família. Ainda hoje a gente brinca, tira sarro uns com os outros, lembrando de cenas da juventude, né, de criança, a gente ainda tem. Isso faz parte, né? Faz parte, é gostoso. Com certeza. A gente tira o sarrinho, eu tenho umas irmãs que, principalmente a caçula, que é meio metida da madame, a gente tira um sarro e as outras tiram também. Você não lembra lá do Juco? Tu só tinha uma sandalinha aí. E hoje está aí metida a madame. É muito bacana e saudável essas 2 filhos médicos. E o Lauro? Como é que foi o desenrolar da saída ali da zona rural? Quando vocês estavam ali ainda, vocês conseguiram estudar, conseguiram fazer alguma coisa ou você teve que sair? Minha mãe alfabetizou a gente. Minha mãe alfabetizou, depois teve uma professora lá que nos ensinou assim, a ler e tal, etc. Né? E a gente andou um pouco. E o Lauro sempre foi um sonhador. Eu sempre fui um sonhador. Meu mundo é um mundo onírico mesmo. E eu não me adaptava àquilo ali. Eu sonhava com algo que eu não conhecia nem sabia o que era. Porque você disse que conheceu o rádio já com 15 anos. Se você tivesse uma TV para se inspirar em alguém e sonhar, mas isso não existia. Não fale não que o meu encontro com a TV foi uma piada. Eu quase morro atropelado quando vi. Quando viu? Ficou abismado na rua. Abismado, esqueci. Estava numa rua bem movimentada de Fortaleza. Meu Deus, e quantos anos isso já? Eu tinha 17 anos. Eita, mundão. Hoje as crianças já nascem
sabendo Com tudo. acesso a tudo. Hoje é diferente. Mas eu sonhava muito. E sempre fui ouvidor. Eu ouvia muito. Lá em casa a gente morava na beira da estrada, que era trânsito de boiados, de tropeiros, e meu pai, por ser conhecido, ele dava o que a gente chama rancho, né? Quer dizer, dava pousada a todas aquelas pessoas que vinham, ele tinha local para colocar boiado, tinha local para os animais e tinha comida para os que passavam, né? Isso sempre foi nosso. Então, e eu ficava ouvindo aquelas histórias. E a maioria das pessoas eram pessoas que vinham daqui do Rio Grande do Norte ou da Paraíba, principalmente da Paraíba. E eu ficava encantado com aquilo e sonhando, imaginando. Eles falavam cidades, aquelas coisas da roça, a faca de Santa Luzia. Eu ficava imaginando, que cidade, fabrica faca. Tinha uma vontade de conhecer, sabe? Cidades que me chamavam a atenção pelo nome, Pombal, Condado. E depois fortes assim, né? Bom, muito bom. Mas aquilo me ajudou assim, a criar uma espécie de vontade, me dá vontade de conhecer realmente as coisas, de buscá-las. De não se acomodar. De não me acomodar. E eu sempre fui muito assim, buscador nesse sentido. E aí você começou a estudar mesmo em casa, sua mãe passou as primeiras letras para você. Foi interessante. Minha mãe passou as primeiras letras, uma tia minha que foi professora lá por alguns tempos, me ensinou a ler. E eu, em 52, meu pai teve que se mudar da nossa propriedade aqui no município de Cedro para uma propriedade que nós tínhamos no município de Jucás, lá numa serra lá, que a onça vinha buscar bode no chiqueiro encostado da casa. O chiqueiro era colado na casa, a onça vinha pegar bode de noite no chiqueiro. Você já viu? Chegou a ver? Mas tá bom, meu pai se tratava de noite atirando em onça lá. Eu acredito ou não nessa história? Ah, mas tem que acreditar. E era brabo, viu? O negócio. Chegou muitas vezes a carregar bode dentro do chiqueiro. E nós fomos para lá porque lá tinha muito mais pasto para o gado, tinha um açude grande, tinha sítio. E aí foi todo mundo? Foi todo mundo, a família toda. Mudou-se em cima de um caminhão velho, ficou a 6 quilômetros de distância, porque a estrada não chegava lá. Aí vai para o Lombo de Burro. Já era município do Iguatu? Não, município de Jucás. Jucás. E aí lá eu não aguentei aquele negócio, né? Eu tive medo, eu fiquei. Não dá para mim, pai, não arranja um negócio para eu sair disso, um jeito. Você aí, ajudava ele ajudava na roça, sim, tá, em tudo. Ajudava. Mas não era aquilo que você queria. Não era, não dava para mim aquela coisa, sabe? O meu mundo era um mundo diferente, que eu não conhecia, não sabia o que era, que seria. Sonhava com algo que não sabia. Aí meu pai, andando no município, num povoado lá por nome Mel, onde tinha 2 lojas de tecido, essa coisa, ele falou com o cidadão lá se ele queria um menino para ajudar ele, e eu vim. Quantos anos? Na época, 9 anos e meio para 10. Muito novo ainda. Fui agraciado com 2 roupas e um par de sapato de alpargata nova. Meu Deus, que coisa 2 linda. roupas. E vim. Aí ele tinha uma bodeguinha, mercearia pequena, uma loja já começada. E me botaram nessa bodega, para chamar bodega mesmo, a mercearia, né? Me botaram para ajudar. E também ajudar na lida de casa, pegar o animal e buscar água, aquela coisa. E caseiro mesmo, né? Mas Pelo menos não estava só em casa como antes. Já e lá, exato. E aí lá eu vendo o mundo. E lá ele tinha um rádio já e uma vitrola, daquelas que dá corda manual, né? E eu fiquei encantado com aquilo. Com pouco tempo ele comprou uma radiola. Aí foi o mundo descortinado. E era interessante, sabe, Ada? Nesse período, o pessoal não dava muita atenção à criança, assim, para explicar, né? E as minhas perguntas ficavam muito sem respostas. Muito vagas. E então, quando era na segunda-feira, aqueles noticiários, né? Botafogo ganhou do Flamengo de 3-1, não sei o que, aquele negócio, e o Fluminense e tudo. E aí minha cabeça fervia. O que é que esse homem está falando? De quê? Então a minha ideia, que eu sempre fui formador de ideia,
a minha ideia. Deve ser uma fazenda contra outra que é corrida de cavalo. Era. Você não tinha ideia do que era futebol? Não tinha, nunca tinha visto uma bola. Meu Deus do céu. Nem quando criança vocês faziam bolinha? Não, nem isso, porque nós não tínhamos, não sabíamos que existia. Meu Deus do céu. Aí, então daí nasceu minha paixão por o nome Botafogo. Botafogo nasceu daí. E aí você passou a torcer pelo Botafogo? Foi. Quer dizer, tempos depois eu vim descobrir e já era apaixonado pelo Botafogo. Veio descobrir que era torcedor do Botafogo. Exatamente. Então lá nessa loja, eu já era obrigado a fazer contas e tal, então aquilo me ajudou muito a desenvolver. E o dono da loja tinha se formado, tinha feito o 4º ano primário, era um homem formado. Era um homem formado, 4º ano primário. Era. Ele tinha uma aritmética chamada Aritmética Elementar de Antônio Trajano. E esta aritmética, na realidade, ela correspondia a um compêndio que encerrava todo o ensino do primário. E eu peguei aquilo e botei na cabeça. Aprendeu? Com certeza, sozinho. Toda hora vaga eu estava agarrado com ela. Pra você ter uma ideia, tinha regra de 3, tinha juros simples. E aquilo tudo você foi E aprendendo. eu taquei na cabeça. E serviu para a vida. E depois tem uma história. Quando nós voltamos para nós, 2 anos e pouco que eu passei lá, me ajudou, eu passei para a loja de tecido, e aquilo me criou uma coisa, foi muito importante na minha formação, porque ainda hoje eu sou bem familiarizado com os números por conta do tecido que eu vendia e fazia as contas, né? É isso, serviu para a vida. Serviu para a vida. E depois, quando nós voltamos, passou os tempos ruins, nós viemos para a nossa outra propriedade, aí meu pai tinha tido um acidente muito bravo lá e não pôde trabalhar o ano, e eu fui ajudar na roça e tal, para o pessoal. Aí você teve que se afastar da loja. Foi. Aí trabalhei feito um condenado judeu errante mesmo, e no final não deu nada que prestasse, assim, comeu quase tudo. Aí os pais, não dá, eu preciso de outra coisa. Confirmação de que você não dava mesmo. Vamos estudar. Aí ele disse, meu filho, vamos para o Cedro, para você vou arranjar um lugar para você estudar. Quando eu cheguei lá no Cedro, o homem não tinha nada. Vocês voltaram para o Cedro? Para o município de Cedro, foi. Aí nós fomos para o município, foi lá no último ano que eu trabalhei na roça, foi lá no município de Cedro. Aí vamos lá para a cidade para arranjar um lugar para você estudar. Quando eu chego na cidade, tinha, do fato de eu não ter um currículo, uma grade curricular, né? Então eu tive que, tem que fazer o primário todo. Aí, não dá. Tinha a escola Senai, que era internato, e era uma escola muito boa. Meu pai falou com um político lá, o político falou com o diretor, disse, se ele passar nos exames, ele pode ser admitido. Mas não deu outra, passei em primeiro lugar. E aí você ficou fazendo o Senai? Aí eu fiz o Senai e foi a base da minha vida. Arranjei uma profissão, 2 profissões, porque eu fiz carpintaria e depois, para isso eu aprendi desenho, né? Desenho técnico representativo. Então eu saí com praticamente 2 profissões, né? E versado em alguns conhecimentos que me serviram para o resto da vida. O resto foi adquirido na base do autodidatismo mesmo, né? Lauro, nós vamos continuar conversando, viu? Mas eu vou te pedir só um minuto, só uma Fique à licencinha, vontade. para a gente poder fazer um intervalo comercial, mas é rapidinho. Você que está nos acompanhando, não sai daí, porque a gente volta já já. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo.
O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Assista a programação da TVDS também nos nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vieirópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Cidade FM 104, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, Movimento Reg, Polêmica Paraíba e Portal Litoral. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Todas as quartas às 7 da noite na TV Diário do Sertão. Papo, prosa e poesia. Um momento de cultura e entrevistas com Biratã de Assis, direto de João Pessoa, na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rolim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta com o seu interview ao vivo aqui dos estúdios de Cajazeiras, terra do Padre Rolim. Já são aí 18 horas e 40 minutos. Nós estamos com o nosso querido Lauro, que está me contando aí a história dele. E que é muito bacana e que você que está nos assistindo pode interagir conosco através das redes sociais, Facebook Diário do Sertão, Twitter, @Diário do Sertão, aí abaixo onde você está nos assistindo, e também pelo WhatsApp. Manda sua mensagem, envia para cá que a gente vai passar aqui no ar ao vivo, ok? E nós, enquanto isso, vamos retornar, vamos voltar para a nossa conversa. Nós estávamos na fase em que você... Fui aprovado no Senai. Saiu de lá com... Sai de lá 2 cursos, 2 formações. Desenho técnico representativo e era oficial de carpintaria, de marcenaria, fazia móveis. E aí, de certa forma, você realizou seu sonho, porque você sabia que
não era mais necessário voltar para a roça. Aí já não tinha mais roça na minha cabeça. Você já ia fazer alguma coisa fora daquilo. Exato. Deu um certo trabalho para me encontrar, porque naquela época era muito difícil a situação, né? Eu tive que inventar, eu fui trabalhar fazendo móvel, não deu porque eu era um pouco apressado demais, ainda hoje sou, né? Então isso não ajudava para fazer móvel. Aí eu passei para a construção civil, porque não precisava de acabamento perfeito, aquela coisa, né? E foi aí que foi bom para mim, porque eu aprendi a trabalhar na construção civil em todas as profissões da construção civil. Quando foi o seu primeiro emprego e aonde foi? Na área da construção civil? Em Fortaleza, na Sanec. Foi a primeira vez que você trabalhou com construção civil, já foi em Fortaleza? Foi. E como é que veio essa ideia de dizer, pai, você era muito ligado ao seu pai, pelo que você me contou até aqui. Ele deu uma força para você... Não, pai, eram muitos filhos e a dificuldade de criar. Então, quando um queria sair e ganhar a vida fora, aquilo era um alívio para ele, né? De certa Menos forma. um prato de comida. E ele tinha a certeza que a gente não ia fazer tolice, porque nós fomos educados para ser honestos. Mas e onde é que você ia se alojar, por exemplo? Ah, meu filho, isso para quem tem coragem é coisa simples. Eu sempre fui uma pessoa jeitosa para conseguir essas coisas, falar com as pessoas e tal. Você tinha um parente em Fortaleza? Não, ou você não foi tinha. para ficar pela empresa? Como é que foi? Não, eu fui para uma casa de uma pessoa conhecida e de lá desandou a coisa, né? Eu fui arranjar um emprego para fora de Fortaleza, a firma era de Fortaleza, mas fui trabalhar numa cidadezinha do interior chamada Aracoiaba. E aí lá já era acampamento, essa coisa todinha. Nessa época, acho que até hoje ainda existem, as pessoas iam mesmo para casa de conhecido para ver se Iam, desenrolava mesmo alguma exato, coisa. E aí foi onde você trabalhou pela primeira vez com construção civil. Foi. Foi nesse emprego que você me disse que trabalhou como vigia? Fui para lá contratado como vigia, mas recebi o primeiro salário já como profissional, porque enquanto eu estava só lá, eu construí o acampamento para nós, o local para cobrir os cimentos, as carradas de cimento que tinha lá. Naquele tempo era tábua de pinho, muita tábua, eu fiz a cobertura para o cimento, para armar minha rede, dos colegas que viessem e um adendozinho para ser o escritório lá, guardar os projetos. Depois disso, peguei os projetos e fui trabalhar. E você fez isso por conta própria? Por conta própria. Ninguém te disse para você fazer, você Ninguém. fez arriscando o seu. Arriscando. Sim. Porque talvez o olho do dono, quando chegasse, dissesse, quem foi que mandou fazer isso aqui? Quando ele fez essa pergunta, e quando ele fez, eu disse, não tinha ninguém para mandar, eu mesmo me mandei. E aí teve sorte, foi bem aceito. Deu certo, eu fui aceito, eu disse, eu ia trazer uma pessoa para fazer esse trabalho aqui, já não vou mais, tá bom aqui. Olha aí como foi bom. E aí seguiu. Nisso aí, passados uns 3 meses, um dos colegas que era... uma pessoa que estava fora, que eu não conhecia, que era colega do encarregado da pessoa que estava fazendo a obra, chegou lá e conversou com eles. Rapaz, eu peguei uma obra para Cajazeiras, na Paraíba, não conheço nessa cidade. E é uma obra boa, o cara quer que eu vá fazer, o engenheiro quer que eu vá fazer, mas eu não tenho condições de fazer, porque você sabe que eu não sei ler. Como é que eu vou fazer uma obra? Só pegar uns projetos que eu não sei ler. Ele disse, você não sabe não, mas tem um cabo aqui que sabe, vai mais você e faz. Aí me apresentou para ele. Rapaz, Foi. Pensou logo em você. Foi. E aí foi quando você veio a primeira Vim vez aportar em Cajazeiras. E foi aí logo que você conheceu a cidade, se apaixonou pela cidade, Foi. se apaixonou por uma mulher daqui? Foi verdade. Nós viemos construir, nesse tempo o prefeito era Chico Rolim. Nós viemos construir uma caixa d'água aí, que é a primeira caixa d'água quando você sobe do lado esquerdo, foi ela que nós fizemos, 1967. E quando eu cheguei aqui, é uma cidade maravilhosa, um povo hospitaleiro, um pessoal simples, que o povo de Cajazeira é simples por natureza, doce que nunca via um povo desse. Aí, pronto, aí ficou em casa. E eu conheci uma menina aí que depois veio a ser minha esposa, mãe de meus filhos, embora tenha, depois de alguns anos, tenha se separado, 30 anos depois, mas foi com ela que eu construí a minha família e meus filhos, né? É uma pessoa que muito honesta, uma mulher direita, tal, só que nós desentendemos por alguma coisa, mas mesmo assim ela me ajudou muito nisso.
consideração Ela e a família fica. dela, que é a família Brantes, que eu tenho um carinho muito grande por eles. E pelo povo de Cajazeiras, que me ajudou muito. E hoje ajuda. E aí você veio, construiu a obra da empresa. Exato. Quando você concluiu, acredito que você já estava no chamego com a moça. E o que você fez? Você tinha que ir embora, tinha que seguir com a empresa e... Voltei para paixão em Fortaleza, Cajazeiras. mas sempre todo sábado, 10 horas, pelo menos 2 sábados do mês eu pegava o avião lá, desse tempo tinha avião para cá, eu pegava o avião, descia aqui, pegava um táxi e ia pro Lastro. Ela era do Lastro. Era do Lastro. E no ano seguinte eu me casei com ela, fui fazer uma obra lá em Paulo Afonso, na Bahia. E aí você já passou a levá-la? Não, para lá eu fui Deixou só. morando Foi. aqui. Aí voltei, tentei deixar o ramo de obra, passei uns 5 anos trabalhando em Intendente Ananias. Foi aí que eu me familiarizei com contabilidade. Intendente Ananias foi onde você constituiu, teve residência fixa. Fixa, com a esposa, Por 5 anos. por 5 anos. E foi lá onde você começou a trabalhar com contabilidade. Contabilidade, porque eu tinha estudado um pouco contabilidade lá em Iguatu, na Escola Técnica Comércio. Aí fui trabalhar na usina que era do irmão do meu sogro, uma usina de beneficiamento de algodão grande e tal, e fui fazer a contabilidade fiscal. Eu não sabia nem que era direito, mas peguei e acompanhei o ritmo, que eu olhei o que é que tinha sido feito antes e aquilo para mim é fácil. Fotografando vai. Rapaz, dizem que o cearense é desenrolado por natureza. Eu tô tendo a prova aqui. Você olhava uma coisa, rapaz, eu vou fazer isso agora. Deixava o resto de lado e ia embora. E aí trabalhava a época assim, de junho a janeiro lá, e depois vinha para Souza, para o escritório de contabilidade, ajudar a fechar o balanço, a contabilidade mesmo, real. E foi aí que eu trabalhei com um dos maiores contadores da Paraíba, e aí aprendi dele muito, né? E foi bom. Mas aí o espírito, o vermezinho de andar bateu e eu bati perna. Fui para São Paulo, lá não gostei. Nessa época você já tinha filhos? Já tinha um casalzinho de filhos, já tinha meus filhos já. Aí fui para São Paulo, não gostei, muito difícil. Voltei, deixei eles aí. Aí fui para a obra de Sobradinho, na Bahia, mas eles não aceitaram meu currículo como na construção civil. Aceitaram da contabilidade. Eu entrei como auxiliar de contabilidade. Mas era a mesma empresa em que você... Não, era uma outra empresa já, Service Engenharia. Mas como eu tinha trabalhado em São Paulo com contabilidade lá na Sevenc Silvio Santos, aí eles quiseram me botar na contabilidade. Não aceitaram ir para a construção civil. Não deu certo. Fui lá para escapar, né? Aí, mas com 1 ano e 6 meses eu era encarregado da contabilidade. E aí, mas o sonho é voltar para a construção civil. Aí o que é que eu fiz? Eu matriculei numa escola por correspondência, a escola, a National School, e fazendo edificações. Conversei com a chefia geral para me permitir fazer um estágio dentro da obra, mas foi ligeiro, cheguei lá onde eu queria. Voltou para a construção civil. Voltei para a construção civil, com salário melhor, bem muito. E aí, por que você não está na construção civil até hoje? Saudades da minha terra. É essa dor telúrica que acompanha a gente. Eu tinha muita vontade de trabalhar aqui no Nordeste, de ter uma situação econômica que me permitisse viver no meio do meu povo. E eu vivia muito bem lá fora, mas todas as minhas férias eu vinha passar em Cajazeiras. E você precisava estar aqui? Mas eu precisava estar aqui. Eu tinha lá fora um salário bom, muito bom. Tinha ano que a minha devolução do imposto de renda quase dava para comprar um carro. Então era um bom salário. Mas nem esse sonho venceu a saudade. Não vencia, porque eu queria estar no meio do meu povo. E a minha... Assim, a minha chegada em Cajazeiras, o meu casamento, os amigos que eu constituí aqui, eles passaram a ser mais importantes para mim do que o meu próprio rincão.
que eu nasci, porque foi aqui que eu aprendi a descobrir o mundo mesmo, na realidade, né? Foi aqui na Paraíba, junto com a turma daqui. E eu queria muito estar aqui perto, porque também muito perto do Ceará, né? Eu não quero matar a saudade, eu vou ali e vou para o meio dos meus. Mas a Cajazeira estava sempre aqui. Então eu ficava naquela. Eu cheguei, eu gostei muito de uma cidade que eu trabalhei no Goiás. Gostei demais da conta da cidadezinha. Me identifiquei. Qual o nome da cidade? Cachoeira Dourada. Só porque ela tinha 40% de nordestino. Ah. Daqui da Paraíba, de Picuí e outra parte de Caicó, do Rio Grande do Norte. E tem uma cidade vizinha, do outro lado do rio, que é Cachoeira Dourada de Minas, no Triângulo Mineiro, que é 90%. Aí no meio daquele povo eu estava em casa. Ainda dizem por aí que o país está dividido, né? Será que tá? Pois é, Cachoeira Dourada de Minas tem 90% da população daqui do Rio Grande do Norte, dessa região aí de Caicó, até chegar em Picuí, ali na Paraíba. Povo nordestino que habita, né, em todo lugar. E era... Então, você esteve nessa cidade depois que esteve na Bahia? Foi. A Bahia eu trabalhei 9 anos na Bahia. Sobradinho, depois eu fui para aquela região ali do Recôncavo. Trabalhei numa obra chamada Pedra do Cavalo, que foram 4 anos e meio. De lá eu fui para Santa Mara, da Purificação, e daí eu fui para o Goiás. Vim primeiro, passei um ano em Petrolina, porque eu tinha comprado uma casinha em Petrolina e vim dar uma arrumada. Nunca nem morei nessa casa. Aí, daí eu fui para o Goiás e nisso aí eu conheci. Eu fiquei em dúvida em 3 cidades do Brasil. Era Cachoeira Dourada de Goiás, Muritiba, na Bahia, terra de Castro Alves, que eu morei lá, né? Por sinal, aluguei uma casa que foi do pai de Castro Alves, que é onde ele viveu dos 5 aos 11 anos, mas eu não tinha garagem e nem eu me aconselharam, não vai não, porque tu não vai ter sossego, o pessoal querendo entrar na casa para ver. Como se fosse um museu. Era, e não dava certo mesmo. Mas eu gostei demais da cidade, que eu vivi 5 anos na região lá e só houve um crime. E o cabo matou o outro com um formão. Por aí você tira que um povo desse não é gente de brigar. Formão é aquele negócio do carpinteiro bater, cavar buraco. Então aí eu fiquei na dúvida nessas 3 cidades, mas aí Cajazeiro, a outra cidade seria essa, e Cajazeiro ganhou. Apesar do calor, Cajazeiros ganhou. Exato. Então eu, em 91 eu estava em Roraima e de saída para Angola. Você ia trabalhar na construção? Ia trabalhar em Angola, era. E vim para Sousa esperar que eles me chamassem para ir preparar o passaporte para pegar o avião lá no Rio e ir para Angola. Aí meu compadre Edmur me convidou. Não, compadre, fica aqui que dá. Me ofereceram um salário aqui que era bom. Eu digo, eu vou ficar. E fiquei até hoje. E até hoje? Até hoje. E aí aqui você montou um negócio também na parte de contabilidade? Não, eu trabalhei primeiro de empregado aqui do Grupo Cavalcante Prima. Eu trabalhei 13 anos aí dentro, na contabilidade com eles, né? Aí me aposentei. Quando Cavalcante Primo mandou eu embora, quando o Zé Cavalcante mandou eu embora, no outro dia eu me aposentei. Aí, eu já tinha um escritóriozinho em casa que ele já me mandou embora com raiva, porque eu tinha essas coisas por fora, né? E também porque fui reclamar de salário. Mas eu não tenho nada contra ele, é uma pessoa fabulosa, me ajudou muito e foi legal. E então aí eu, para não ficar aposentado sem fazer nada, olhando o pessoal passar lá no calçadão, eu, que gosto de trabalhar, chamei um colega e fomos. Eu tenho um filho também que é formado em contabilidade. Aí começamos. Mas meu filho deu o verbo nele, ele está para Minas. Aí eu fiquei com o Wagner Rodrigues dos Santos, uma pessoa que trabalha comigo, que é maravilhosa. No tempo que eu me separei, eu conheci uma moça daqui que era mãe de 2 filhinhas, estava só. Ela é professora, estava sozinha e nós nos aproximamos e formei uma segunda família. Sou muito feliz hoje ao lado dela. Ela que está nos assistindo hoje. Acredito que esteja, né? Se ela tem paciência para isso. Deve ter, com hoje certeza, ela tem para ver o amor na TV. Hoje ela tem um ateliêzinho ali na rua Romualdo Rolim, 102, ateliê de petwork, essa coisa de boneca de pano. É um ambiente que você precisa conhecer, maravilhoso ambiente, bonito.
para a mulherada. Eu não tenho paciência de estar lá dentro, porque as mulheres chegam e ficam naquele nhenhen e eu não aguento não, mas é bonito para a mulher, viu? E eu fico muito feliz por saber que ela está fazendo uma coisa que gosta e que está agradando também ao povo. É uma arte bonita. E aí tem uma parte também do espiritismo que você havia me falado, que foi uma coisa que entrou na sua vida ou que sempre esteve com você? Inconscientemente, quando eu era rapazinho novo, de 20 anos, eu dizia que era espírita, não sabia nem o que era, só porque eu tinha ouvido o nome. Sabe? Eu tive um professor que me disse que era espírita. Mas eu conheci a doutrina espírita realmente em 2008. Já aqui em Cajazeiras? Já aqui em Cajazeiras. Aí, de lá para cá, eu tenho... Aliás, 2008, não, em 98. Em 98. É, mas 98. já aqui em Cajazeiras. Já aqui em Cajazeiras. E é através dela que você se sente bem, que você se sente à vontade, que você consegue ajudar algumas pessoas? Não, isso de ajudar nasceu comigo, né? Eu gosto de ajudar as pessoas. Sempre que posso, dentro das minhas parcas condições, eu gosto de ajudar. Mas a doutrina espírita me ajudou a conhecer melhor as pessoas, a tratá-las como irmão e, quando possível, ajudar nas suas necessidades, né? Também a maçonaria, a maçonaria também faz muito essa questão preza muito pela fraternidade. O nosso lema é liberdade, igualdade e fraternidade. E eu também, pela maçonaria, tenho tentado desenvolver alguns trabalhos, né? Você está na maçonaria há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. Foi aqui em Cajazeiras? Não, na Bahia. Foi na Bahia? Através de pessoas que trabalhavam com você? Não, as pessoas da cidade que a gente morava me convidaram. Você então deve ter sido uma pessoa comunicativa, de sair para a calçada e conhecer o vizinho, ou não? Sempre fui. E sempre eu pautei minha vida pela lealdade, pelo respeito, né? Então, as cidades onde eu morei, eu posso voltar lá tranquilo. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. São quantos anos já longe da construção civil? Agora já faz um bocado, né? De 91 para cá, 23 anos. E você ainda tem saudade? Muita. Quando eu boto para fazer o serviço lá em casa, quando eu menos espero, estou agarrado junto com os pedreiros. E tem um sonho de, sei lá, fazer um curso, por exemplo? Não, eu até tive, mas eu fui cerceado por coisas que não venho a falar. E hoje eu já não sonho mais com isso, até porque eu me sinto bem com o que eu tenho. Da forma que eu sou. Não porque você acha que não tem gabarito para... Não, porque eu até tenho muito gás para queimar, não sabe? Mas é que eu acho que não seria mais por aí, tem coisas mais importantes para eu fazer. Porque aí eu iria cuidar de mim de um lado que não me aumentaria em nada. Um diploma, para mim, não viria me dizer nada. E eu posso fazer muito mais pelas pessoas que estão à minha volta da forma que eu sou. E isso é que conta para mim. Com certeza, que coisa bacana. Lauro, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Foi uma conversa muito boa. Eu não sabia que você iria se dar tão bem com as câmeras e que iria abrir a vida mesmo, mas foi muito bacana. Eu agradeço demais a sua presença aqui, a sua atenção, a sua disponibilidade em responder as minhas perguntas. E quero desde já deixar o convite para que você volte sempre que quiser, sempre que precisar, sempre que puder, enfim. Quando tiver de bater nessa porta, estará aberta. Eu sou isso aí que você viu. Eu sou essa pessoa aberta, sempre pronto para conversar, para falar, porque eu não tenho de que me envergonhar da vida, eu só tenho de que me orgulhar, porque eu moro num país tropical, moro na melhor cidade do país, né? Tenho os melhores amigos que eu gostaria de ter e pronto, não tenho nada para reclamar. Não sou pobre nem sou rico, sou apenas uma pessoa que tem o suficiente para viver e pronto. Cheio de problema, tem a tampa, mas a gente vai vivendo. E foi um prazer conhecê-la também. Igualmente, querido. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Tá. E fico muito mais feliz ainda com a sua presença aí do outro lado, com o seu prestígio, com a sua audiência, com a sua paciência em estar conosco até agora. Mandar um grande beijo no coração de cada um de vocês. Hoje é terça-feira, amanhã, quarta, eu volto com mais uma edição do seu Interview. Então, um grande beijo e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijão do nosso povo.